pela forma como nós aparecemos mais ou menos num dado momento, pela exposição na mídia, ou porque nós vamos ter um papel relevante nos mega eventos esportivos, ou porque a nossa área entra em decadência num dado momento com os dados negativos do desempenho olímpico brasileiro, ou por qualquer outra coisa do gênero. Então, questões pontuais da conjuntura que não nos auxiliam a explicar de forma mais profunda qual de fato é o papel da educação física. Primeira questão, portanto, fazendo um corte histórico, porque nós temos um tempo restrito, nós vamos fazer um corte histórico para pegarmos os últimos 30 anos do processo de formação profissional na área da educação física, para tomarmos isso como referência para a nossa reflexão. Se nós pegarmos o último período, a caracterização central do período histórico que nós vivemos é a caracterização do aprofundamento da crise do sistema social capitalista em âmbito mundial, que traz repercussões bastante importantes, sobretudo na nossa área, na área da educação física, sobretudo na nossa localização como um país periférico do sistema capitalista mundial, e que precisa formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento com esta condição de inserção subordinada no sistema capitalista mundial, que traz para a gente repercussões importantes no processo de formação em relação às condições que nós encontramos nas instituições formativas, nas condições que nós encontramos nos campos de trabalho, condições muitas vezes degradadoras da própria atuação, outros momentos, condições que melhoram independência de qual é a articulação objetiva de determinado campo com a produção do próprio capital, e algumas vigas que fogem um pouquinho disso, que são nas universidades públicas, sobretudo as universidades federais brasileiras, que mesmo em períodos de profunda degeneração do sistema capitalista, conseguem, pela autonomia, por uma série de questões específicas que ainda tem dentro disso, manter uma reflexão e uma formação crítica no campo da educação física, com muitas restrições, mas que demonstra que, se nós não fizermos a caracterização correta do período, nós tendemos a achar que isso não nos atinge, que isso não diz da forma pela qual nós estamos trabalhando e pensando a formação de professores de educação física ou a formação dos profissionais da educação física. Uma questão essencial para nós compreendermos isso é nós recuperarmos como é que se deu esse processo de aprofundamento da crise capitalista no nosso país e que repercussões isso teve, tanto na reorganização da formação no campo da educação física, mas também profundamente uma reorganização nos campos de trabalho, nos campos de atuação da educação física. Uma primeira questão é nós localizarmos que com a crise capitalista, no final da década de 80, início da década de 90, chega no Brasil a ideia de que seria necessário reorganizar, reestruturar o Estado, uma vez que o Estado apresentava uma grave deficiência, que era uma ineficiência, como condutor dos processos de desenvolvimento, como organizador das disputas colocadas na vida social, e que, portanto, seria necessário reorganizar o Estado, e ao reorganizar o Estado, colocar-se um peso bastante importante na reestruturação das organizações que o Estado regula e que são responsáveis pela formação profissional. Isso não foi uma exclusividade da área da educação física. Isso perpassou uma mudança radical e uma reorientação radical no processo de formação no âmbito do conjunto das instituições formais de educação no nosso país, tanto as da iniciativa privada quanto as instituições públicas.
Na metade da década de 90, no auge da aplicação das políticas de ajuste no nosso país, de reestruturação do Estado, é implementado um programa de reforma do Estado de uma forma mais ampla e mais orgânica, que ficou conhecido como Plano Bresser-Pereira, que, dentre outras coisas, pautava qual era a inserção que as instituições formativas, sobretudo as universidades públicas brasileiras, deveriam ter. Qual seria a forma de reorganizar, de reconfigurar, de reconceptualizar a formação. Na nossa área, com um processo já anterior, vindo no mínimo do período da discussão das diretrizes curriculares da formação da educação física de 1987, na nossa área vai ter um aprofundamento dessa reestruturação com duas questões que estavam postas na conjuntura da época. A primeira era a intensa disputa e o intenso debate que tinha no campo acadêmico da educação física, no entorno do que seria o próprio objeto de estudo que deveria nortear a formação na área da educação física, mas além do objeto de estudo, da própria identidade profissional na área da educação física. E junto com isso, um outro elemento era o processo que estava sendo impulsionado no momento de regulamentação da profissão de educação física. Essas duas questões juntas, quando articuladas com o processo que foi demandado pelo próprio Estado de reorganização da formação, culminaram, no caso específico da educação física, num conjunto de normatizações que se expressaram tanto para regular os campos de trabalho, com a criação formal do sistema Confess-Creche, ou Creche-Confess, que regulamentou a profissão da educação física, assim como teve uma mudança nas diretrizes curriculares nacionais que orientam a formação no âmbito da educação física. A primeira implicação importante de todo esse processo é que o sistema Confess-Creche, ele não restringiu a sua atuação na orientação e no controle dos campos de atuação, que foi o que estava na base da discussão da sua própria origem. E estendeu a sua influência sobre o processo de constituição das diretrizes curriculares, incidindo sobre o processo de formação na área da educação física. E esse sistema Confess-Creche se firmou como o principal defensor da ideia de que a identidade profissional, no caso da educação física, é determinada pelo campo de atuação. E que, a partir dos campos de atuação, ficaria, portanto, a necessidade de formar professores para atuar no sistema de educação formal escolar e de formar bacharéis para inserção nas outras áreas de atuação profissional. Para isso, obviamente, não foi necessário apenas demandar uma diferenciação na forma como as universidades ofereceriam essa formação em licenciatura e em bacharelado, mas reorganizar o próprio sentido da formação profissional no âmbito da educação física, segmentando aquilo que a realidade não segmenta de forma ideológica e política. Não estou dizendo que isso foi feito apenas pelo sistema Confess-Creche. Nós temos que ter muito claro que as propostas de formação em disputa se vinculam a projetos históricos, a ideologia, a concepções, mas aquela concepção impulsionada pelo sistema Confess-Creche, não única e exclusivamente, de
direcionar a formação na área da educação física, segundo uma suposta identidade profissional construída pelo campo de trabalho e, portanto, a necessidade da divisão, ela se sustentou numa argumentação falsa. A argumentação de que a identidade profissional é dada pelo campo de inserção e não pelo que é a própria educação física como um elemento importante no processo de formação humana, e seja ela sendo tratada no ambiente escolar ou em outros ambientes sociais, em outras organizações sociais, seja nos clubes, nas academias, nos parques, nos laboratórios de pesquisa vinculados à produção de material esportivo ou qualquer outro âmbito. Essa dualidade que foi sustentada de forma artificial, dizendo que a identidade seria dada pelo campo de atuação e não pela própria questão da inserção objetiva de uma área no processo de formação humana, ela teve repercussões que se estendem até hoje no âmbito da educação física. A mais evidente e a mais debatida sempre é a questão da divisão dos nossos cursos em licenciatura e bacharelado, com uma crise generalizada no conjunto das instituições que tem feito um conjunto importante delas de recuperarem a discussão sobre a manutenção ou não dessa divisão. Mas esse não é o ponto central da discussão que eu quero levar adiante aqui. A discussão é qual é a identidade da educação física que permitiria sustentar essa ideia ou não. E aqui entra um elemento bastante importante de nós pensarmos, primeiro, qual de fato é o campo de atuação, não como campo de inserção profissional no mercado de trabalho, mas sim como recorte do que é que trata a educação física e como é que aquilo que nós fazemos se articula como processo de humanização, de formação humana, que no atual momento histórico se subordina aos processos de produção de capital no nosso sistema econômico. Se nós não partirmos desse pressuposto, a gente consegue dar uma identidade mágica para a educação física. A educação física faz coisas fantásticas. Porque ela passa, ao invés de se inserir na própria forma objetiva, como nós, como profissionais ou em formação, ou profissionais já formados da educação física atuamos, ou ela passa a se inserir apenas nas ideias que a gente faz das coisas, e não na objetividade com que ela tem. Então, a primeira questão que se coloca aqui é de que nós pensarmos a educação física e nós entendermos que o processo no qual a educação física constrói a sua identidade é o processo de transmissão e de desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos que se vinculam às práticas corporais que são construídas culturalmente ao longo da história da humanidade. E que esse processo de transmissão desse conjunto de conhecimentos se desdobra, por um lado, como uma abordagem pedagógica de práticas corporais no âmbito das instituições escolares, por outro lado, como processo de desenvolvimento das diferentes aptidões e habilidades físicas, seja no alto esporte de alto rendimento, seja no condicionamento físico, seja na discussão da atividade física vinculada ao desenvolvimento da saúde ou em outros campos. O que significa que se é um processo de relações de ensino-aprendizagem, a identidade profissional, e aqui a identidade profissional, frisando muito isso, está dada pela docência independente
do campo de atuação, seja ele no treinamento desportivo, seja no ambiente escolar. A identidade é dada pela docência, porque em todos esses processos, o que é central é a relação que se estabelece entre profissionais de uma determinada área, um conhecimento específico que deve ser assumido tanto como forma de organização, seleção, sistematização de quem é o profissional, quanto de um conhecimento a ser apreendido por quem está trabalhando com esse profissional da área da educação física. Seja o atleta, seja o estudante, seja o consumidor dos produtos que as academias vendam, seja o que está desempenhando a sua atividade de lazer no final de semana sob a orientação de um profissional da área ou em qualquer outro campo de atuação. O que dá a identidade profissional é exatamente a possibilidade de que seres humanos em processo de humanização, que significa de apropriar-se de elementos da cultura humana, no caso específico da educação física, os que se referem às práticas corporais e, portanto, se referem àquilo que os homens produziram e continuam a produzir na história da produção da sua existência, e esses conhecimentos abordados em qualquer um desses campos, eles precisam ser apreendidos por cada um dos indivíduos para que eles se tornem mais humanos. E aqui não é uma questão de valoração, não é que eles vão ser melhores ou vão ser piores. Não é que a educação física vai deixar a gente melhor porque a gente vai gastar a nossa energia no esporte e não vai se envolver nas drogas. Não é por aí a discussão, também não vai deixar a gente melhor porque a gente vai ter um corpo saudável, não é por aí a discussão. A discussão nos torna mais humanos porque permite que nós nos apropriemos de mais uma parcela daquilo que nós produzimos como seres humanos, mas que não nos é dado só porque nós somos dessa espécie. E, portanto, o conjunto das atividades que nós abordamos na educação física não se aprendem de forma espontânea. Se assim fosse, não precisaria de cursos de formação profissional. Ela precisa de um processo de sistematização, de organização, que permita a cada um se apropriar de mais uma parcela daquilo que é produzido pela coletividade humana. Ora, se nós partimos desse pressuposto, nós vamos chegar à conclusão de que, se precisamos localizar isso em um determinado tempo histórico, o nosso tempo histórico, ele tem algumas características básicas que interferem no processo de apropriação por cada um de nós daquilo que é produção histórica da coletividade humana. Uma das características centrais é que os objetos, as coisas produzidas, elas aparecem para a gente nem sempre como de fato elas são, elas aparecem de forma invertida como fetiche. Que significa, elas aparecem não como aquilo que de fato elas são, mas como aquilo que pode se associar no processo de ampliação da produção do capital numa escala cada vez maior na nossa sociedade. E, portanto, aquelas práticas corporais que nós tratamos, seja no ambiente escolar ou fora dele, no atual momento histórico assumem uma característica bastante relevante nesse processo, que é que, além de serem uma produção específica humana, além de serem importantes para o processo de humanização, elas assumem e têm um papel cada vez mais relevante
assumem um papel de permitir que sejam transformadas em mercadoria. Só que para transformar isso em mercadoria, eu tenho que ter formas de controlar a produção e a circulação dessas práticas corporais. E aqui começa a ficar mais claro onde é de fato que se insere o processo de regulamentação profissional junto com o processo de reestruturação, de reorganização da formação no âmbito da educação física. É necessário que haja uma forma de controle da circulação dessas práticas corporais que coloquem como atribuição de um dado profissional, no caso, profissional da educação física, formado com determinadas especificidades que o façam o profissional que vai vender determinados produtos, sejam esses produtos vendidos no ambiente da educação formal ou seja no ambiente da educação informal. E esse processo não é um processo que se dê por mágica, porque é um processo que se insere na produção da nossa própria existência e na atual fase histórica se dá pelas relações sociais capitalistas. Então aqui não tem também nenhuma grande questão ideológica posta que sustente essa prática dos conselhos profissionais. Se eles são conselhos profissionais, essa é a sua lógica de funcionamento, senão eles não são conselhos profissionais. A lógica é, eles devem regulamentar o processo pela qual se contrata um determinado profissional, portanto, se contrata força de trabalho capacitada, formada especificamente para lidar com um dado campo de venda de produtos e, ao mesmo tempo, deve garantir que aquilo que não é produzido como um produto vendável, como uma mercadoria, que são as práticas corporais, se transforme nesse produto. E aí eu preciso controlar os campos onde se desenvolvem essas práticas e eu preciso formar as pessoas com as habilidades, as capacidades exigidas por esse processo. Por isso é que se insere essa lógica de não dialogar sobre questões fundamentais da nossa área, dando como pressuposto que a prática demonstra que nós temos problemas na formação e, portanto, nós vamos mexer na formação segundo o que é demandado do mercado. E aqui nós temos um problema sério, porque o que é demandado pelo mercado não é exatamente o que se conseguiu fazer sequer com a divisão em licenciatura e bacharelado, uma vez que o mercado exige duas coisas específicas para o nosso processo de formação. Primeiro, que a gente consiga formar os quadros que são necessários, com as qualificações necessárias para a manutenção do funcionamento da economia. Uma coisa básica, em qualquer área profissional. No momento em que a formação não der conta disso, ela simplesmente deixa de existir, não por uma imposição política ou por um controle governamental, estatal ou qualquer coisa. Ela deixa de existir simplesmente porque ela não faz mais sentido. E um segundo é formar os quadros dirigentes que consigam manter a articulação entre uma determinada área de atuação profissional e o processo onde se dá a sua articulação na produção da existência humana, que na atual forma de sociabilidade é determinada pela produção do próprio capital. Se isso faz algum sentido, no âmbito da educação física, a principal repercussão é inverter a lógica de formação, colocando o aprendizado de determinadas destrezas, de determinadas habilidades, acima da compreensão de onde é que se insere, de fato, a atividade profissional da educação física. E, portanto, o que é a educação física? E se nós formos fazer essa pergunta de forma objetiva, que é uma pergunta que vem sendo feita
há algum tempo da educação física, não é uma pergunta nova, nós vamos ter diferentes respostas. Esse não é o problema. Os nossos cursos não devem ser cursos unívocos. Quanto mais se explicitarem as divergências de concepções, melhor. O problema é outro. É que quando nós fazemos essa pergunta, a forma pela qual vai se responder é deslocada do âmbito da formação para o âmbito dos campos de atuação. Justificando é que lá está o processo de construção da identidade profissional. E no âmbito da formação, cabe apenas reproduzir os processos necessários para a manutenção dessa identidade. E aqui é uma inversão bastante profunda. É uma inversão que faz com que hoje, na formação, e não é uma exclusividade da área da educação física, outras áreas estão exatamente no mesmo problema, mas no caso específico da educação física, na formação, nós sabemos executar determinados gestos técnicos de diferentes esportes, mas quando somos perguntados o que é o esporte, nós não conseguimos dar uma resposta. Nós patinamos nessas respostas. O que é o jogo? Nós patinamos nessa resposta. A gente geralmente faz aquela coisa clássica, a gente compara um com o outro. A gente diz, o esporte não é o jogo, porque o esporte ele é sistematizado e é assim assado. Aí o jogo é o quê? Não, ele não é o esporte, porque ele é mais criativo, ele é mais lúdico, ele não tem normas específicas. Começa dessa forma mais simples e vai tomando outras formas de articular esse conhecimento que faz com que, ao perguntar o que de fato é o esporte, não só no seu conceito mais clássico, mas na sua inserção objetiva hoje, século XXI, no processo de degeneração que o sistema capitalista tem imposto na produção da existência humana, num país periférico como o nosso, que vai ter os mega eventos esportivos chegando com tudo e atropelando todos, qual é a inserção objetiva desse fenômeno, que é o esporte? E aí nós vamos ficar ainda com mais um pepino para resolver. Que é de nós dizermos que sociedade é essa que produz esse tipo de esporte e que ser humano é esse que essa sociedade produz e é produzida por ele. E ou nós vamos pensar nisso, ou não tem como nós aprofundarmos a discussão sobre o processo de formação, porque é disso que se trata. Nós estamos dizendo qual é o tipo de profissional que está sendo formado pelas nossas universidades. Mas, sobretudo, nós estamos dizendo como é que nós estamos nos formando. Que não é uma formação para os outros, é uma formação para a gente. E essas questões, elas precisam ser respondidas. Por fim, como chute inicial para depois nós ampliarmos o diálogo. Eu tenho defendido, desde a minha época de estudante da educação física, participei de algumas versões no período em que se discutiam as diretrizes curriculares nacionais. No início dos anos 2000, participei de algumas versões da Executiva Nacional dos Estudantes de Educação Física. E com isso consegui acompanhar aquelas discussões, aquele processo que culminou com a promulgação das diretrizes curriculares que até hoje são vigentes com alguns arremessos, alguns remendos. Eu tenho defendido que tem alguns elementos que são essenciais para nós podermos ampliar esse debate. O primeiro deles é que quando nós formos falar em formação profissional, nós definamos a que projeto histórico se refere o processo de formação profissional pretendido. Primeiro, nesse aspecto, é necessário deixar claro, não é a qual se vincula, porque ele se vincula objetivamente ao projeto histórico que está em vigência na realidade. Eu não vinculo as minhas ideias, eu vinculo na objetividade. E, portanto, o processo de formação profissional hoje se articula como processo de produção da existência numa sociabilidade determinada pelo capital, ou seja, na sociedade capitalista. E, portanto, nós falamos, no caso da formação da licenciatura, na formação para as instituições escolares capitalistas,
e, no caso dos outros campos de formação, para os campos de atuação profissional numa sociedade capitalista. E isso é importante porque desfaz alguns fetiches que a gente tem em relação a poderes mágicos que são atribuídos para a nossa atuação profissional. Tais como que a gente resolve problemas sociais como violência, né, como drogas e por aí afora. Então, a primeira questão é nós termos clareza de que projeto histórico nós tratamos, para buscarmos fundamentar os processos de formação. Segundo ponto é que isso esteja fortemente vinculado à realidade atual. Só que a realidade atual, ela não nos aparece assim, só porque a gente vive hoje, a gente vê de fato como ela é. A realidade atual, para ser apreendida, ela precisa também de uma formação e precisa também de procedimentos científicos que nos permitam identificar o que é essa realidade atual e quais são as formas pelas quais nós produzimos a nossa existência hoje. Uma terceira questão que é imprescindível de cada vez mais avançar nos processos de formação é nós pensarmos na auto-organização. Na auto-organização dos coletivos implicados na formação profissional. Que significa a auto-organização, sobretudo, dos estudantes no processo de formação, que deve ser impulsionada e incentivada por nós professores. Acho que esse é um aspecto essencial, porque diz da forma pela qual nós vamos construir referências para a atuação profissional. E pensar a atuação profissional não como um profissional isolado, que é formado com dadas qualidades e capacidades, mas como um coletivo, não é pensar isso amarrado do ponto de vista burocrático por um conselho profissional, ou do ponto de vista forçado do conselho profissional, que tenta dizer o que é e o que não é atividade que deve entrar na educação física. É algo que transcende isso, porque num dado momento histórico existem conselhos profissionais, em outro não. E a construção deve se dar a partir do que é contingente e do que é projeção para o futuro. Portanto, a auto-organização é um elemento imprescindível. Uma outra questão é pensar que a formação ela deve se dar com unidade metodológica e com uma base teórica consistente. E aqui, unidade metodológica, de novo, não é que seja utilizada uma única metodologia. É que a unidade metodológica se dá pela construção de uma referência para a formação que vai ser questionada, que vai ser constantemente impulsionada e demandada por cada uma das diferentes concepções que nós temos na área. Porque é isso que permite dar um horizonte formativo que não se vincula apenas às questões que são postas na conjuntura, mas que também não transcendem pela vontade que é posta, que muitas vezes não está vinculada com o que a realidade permite ser feito. Outra questão que é essencial é desmistificar o que são os campos de trabalho da educação física. Eu acho que hoje, esse é o desafio que se coloca com mais força devido, sobretudo, ao apelo que vem dos mega eventos esportivos que vão ser realizados no nosso país. Desmistificar os campos de atuação é o que permite identificar que, se a educação física trata de um relevante conhecimento que é imprescindível para o processo de humanização, precisa ter clareza de que isto se vincula às relações realmente existentes entre seres humanos que dão identidade para a atuação baseado no processo de ensino-aprendizagem. E que, portanto, a identidade não é dada pelo campo, se o campo for fora de instituições formais ou se for nas instituições formais de ensino, mas sim é pelo tipo de atividade que nós desenvolvemos, independente do campo de atuação. E aí nós construímos a identidade profissional baseada na docência, independente da docência ser exercida em instituições formais de ensino ou não. E a desmistificação ela envolve uma outra questão essencial no atual momento histórico. É de nós conseguirmos identificar como é que se articula o processo de formação, não pelo que é mais vistoso,
pelo que é mais divulgado, pelo que é mais desenvolvido nesse momento, mas sim pela inserção objetiva que isso tem na vida cotidiana do conjunto da população, e não só da população brasileira, do conjunto da coletividade humana. Porque em determinados momentos se constrói um descolamento em relação ao que é impulsionado, tanto nos campos de atuação, e que depois chega até a formação, e que em pouco tempo gera profundas crises no processo de formação, mas não só nele. Gera, sobretudo, depois desemprego em massa, gera, sobretudo, a necessidade constante do profissional da educação física retornar para as instituições, para comprar mais um conjunto de qualificações que não lhe foi dado por não interpretar e não entender onde de fato é o seu campo de atuação e o que é esse campo de atuação, e gera, portanto, a necessidade constante de permanecer vinculado ao círculo vicioso de uma formação desqualificada, de uma formação profissional desqualificada no âmbito da educação física. E, por fim, essas questões elas colocam a necessidade de discutir a formação profissional de educação física unificada num curso de educação física. Porque a divisão em licenciatura e bacharelado já tem demonstrado que ela traz algumas distorções. Primeiro, porque se pegar os currículos dos próprios cursos, surpreendentemente eles são praticamente iguais, com um conjunto restrito de disciplinas que são tratadas num e não no outro. O que diz que aqui nós temos problemas. Porque se de fato os campos de atuação determinam essa necessidade não deve ser tão superficial. Portanto, diz a necessidade de aprofundar a diferenciação na formação, independente das exigências que são colocadas de fato no que tem de realidade objetiva no processo de atuação profissional da educação física. E aqui nós temos que nos resolver. Tanto tem que ser resolvido se nós pensarmos na manutenção da divisão em licenciatura e bacharelado, tanto tem que ser resolvido se nós quisermos unificar ou reunificar a formação num único curso. Isso não é um atributo específico de quem defende isso ou aquilo. Essas questões são as grandes questões que estão colocadas para nós pensarmos. Por fim, o que é essencial na discussão, na minha avaliação, na discussão sobre a identidade, as implicações da educação física na sociedade, a identidade profissional e a formação em educação física, é nós reconhecermos que as implicações da educação física na sociedade não são implicações isoladas, são implicações que se articulam ao conjunto de relações que nós mantemos hoje para produzir a nossa existência. Mas que no nosso caso tem especificidade, sobretudo, dependendo de como nós definimos os campos de atuação profissional, a identidade profissional e a inserção, tanto na formação quanto na atuação profissional, dessa área específica que é imprescindível para o processo de humanização na atualidade. Então, acho que essas são as contribuições iniciais. Podemos abrir para discussão e aprofundar essas temáticas. Obrigado.